Bom dia. Nesta manhã de Sexta-feira Santa, hoje é Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, eu gostaria de ler um texto com vocês que está lá em Marcos, no capítulo 16. Marcos 16:1. E passado sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungir. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo, assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Irmãos, é verdade que o Evangelho de Marcos, ele é o evangelho mais curto, né? Ele é o evangelho mais antigo. De todos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Marcos, ele é o mais antigo, considerado pela maioria dos especialistas lá para o ano 50, 55, depende muito dos especialistas. Alguns jogam ele mais para frente, mas o consenso é que ele é o evangelho mais antigo. Apesar de Mateus vir primeiro na Bíblia, né, no Novo Testamento, Marcos é o evangelho mais antigo. E aqui nesse relato você pode perceber que nos conta que as mulheres elas foram ao sepulcro no primeiro dia da semana, foram levar ervas aromáticas, está escrito aqui, compraram aromas para irem ungir Jesus no primeiro dia da semana, aqui no verso 2, de manhã cedo ao nascer do sol. Só que elas diziam umas às outras: quem vai remover a pedra? Né? Porque a pedra é muito grande. É interessante porque se você olhar nos relatos dos evangelhos sobre a ressurreição, né, você vai ver que os relatos são sempre de mulheres. Isso é algo muito interessante porque se fosse falso esses relatos, é improvável que os escritores do Novo Testamento colocariam como testemunho mulheres, porque o testemunho das mulheres não era válido naquela época. E é interessante, pelos relatos vierem de mulheres, isso já é um fator de que contribui para que seja verdadeira a história, né? Porque um relato, uma propaganda, como muitos falam que a ressurreição, né, os relatos são só o querigma, quer dizer, a mensagem dos apóstolos, dos evangelistas, não é o que aconteceu, mas é uma mensagem de alegria que eles inventaram, entre aspas, para confortar o coração. Mas é interessante nós percebermos que se fosse uma mensagem, quem gostaria de fazer uma propaganda com um testemunho que não era válido? E o testemunho das mulheres não era válido. Então, as histórias da paixão, da crucificação serem contadas exclusivamente por mulheres, já é um fato de que nos confirma de que são relatos verdadeiros, porque se fossem falsos eles esconderiam, mas é verdadeiro. Se fosse algo para chamar atenção, eles esconderiam, mas eles não esconderam, foram as mulheres que foram lá ver Jesus. E aí o relato continua e nos diz assim, aqui no versículo 5, diz que elas entraram no sepulcro e viram um mancebo, um jovem, assentado à direita, vestido com uma roupa comprida, branca. Aqui, irmãos, nos confirma que Marcos ele é um evangelho, ele é um escrito verdadeiramente apocalíptico. Ele é um escrito de revelação, porque a linguagem de Marcos ela é uma linguagem apocalíptica, porque, olha aqui, elas entraram no sepulcro e viram um anjo. Anjo é uma linguagem totalmente apocalíptica, visão de anjo, anjo leva o mensageiro ao céu,
como está lá no livro de Apocalipse de João, como tem nos Apocalipses apócrifos, Apocalipse de Enoque, o livro de Enoque, o livro dos Jubileus. Então é interessante que Marcos ele tem a mesma linguagem apocalíptica, né, de um livro apocalíptico, que tem a ideia de anjos, e aqui os anjos aparecem para as mulheres. E olha só, esse anjo ele é um jovem com uma roupa comprida, só que tem um detalhe, elas ficam espantadas. E tantos relatos dos profetas, quando os profetas eles têm a visão de Deus, se você for ler na Bíblia, Jeremias, Ezequiel, eles causam espanto, como Moisés, quando Moisés chegou e na sarça ardente, que também pode ser considerado um relato com um viés profético, alguns resquícios também da linguagem apocalíptica, o relato de Moisés na sarça ardente, porque ele tem resquícios, né? Não digo que é um relato apocalíptico, mas ele tem resquícios da ideia apocalíptica naquela época, porque tem a visão, tem o temor. Então elas ficaram espantadas. E o que mais nos diz o texto aqui, ó? Aí o anjo, ele fala assim, ó, não vos assusteis. Na maioria dos relatos proféticos e apocalípticos, sempre tem essa sequência. O profeta, ele vê, ele se assusta, aí o ser angelical ou o próprio Deus que está se comunicando, ele fala assim, ó, não vos assusteis, não fique com medo. Aí ele responde, ó, buscais a Jesus o Nazareno. Tem um detalhe interessante aqui, porque o anjo ele não chama Jesus de filho de Deus, ele não usa uma linguagem, né? Marcos ele escreve não com uma linguagem de um ser divino, mas ele fala assim, ó, da linguagem terrena de Jesus, é Jesus o Nazareno, aquele que veio de Nazaré. É bastante interessante essa linguagem humana de Marcos, né? Aí fala assim, ó, Jesus o Nazareno, que foi crucificado, ó, sexta-feira. Ele foi crucificado, mas ele já ressuscitou. Eu gostaria de te lembrar nesta manhã que o domingo que vai vir, o domingo de Páscoa, ele é um domingo para celebrar a ressurreição de Cristo, a ressurreição daquele único que pode fazer algo por nós, daquele verdadeiro que está vivo, que está no nosso meio. Ele já ressuscitou. E é interessante que as mulheres foram as primeiras a ouvir isso do anjo. Ele já ressuscitou. Ele não está aqui. E aqui, irmãos, é mais algo interessante, que o túmulo aqui é um relato do túmulo vazio, né? E muitos críticos falam assim, mas os evangelhos só falam do túmulo vazio. O evangelho de Marcos, propriamente dito, ele não tem um relato assim das ressurreições. Por quê? Porque a maioria dos críticos, eles consideram que aqui no versículo 8 de Marcos, 16:8, é o final do livro. Que o restante aqui, os versículos 9 ao 20, são acréscimos posteriores, porque os manuscritos mais antigos não têm esses restantes desses versículos. Manuscrito do Vaticano, e tem um outro manuscrito que eu me esqueci o nome agora, mas ele não tem o relato, né? Esse relato mais longo. Mas, independente disso, não muda o fato de que até esse versículo 8 também foi um detalhe porque eu li até o versículo 8, porque é o relato que é considerado pelos críticos como o relato mais verdadeiro, segundo os manuscritos mais antigos. Ele nos fala de um túmulo vazio. E é interessante que não foi inventada a ressurreição porque se encontrou um túmulo vazio. O túmulo estava vazio porque aquele que estava lá dentro ressuscitou. É ao inverso, ó. Não é como os críticos falam assim, ó, encontraram o túmulo vazio e inventaram a ressurreição. Não. O túmulo só estava vazio porque tinha alguém lá. O túmulo só estava vazio porque ele ressuscitou. Então, a ressurreição que faz a interpretação correta do túmulo vazio. Não é o túmulo que inventa a ressurreição, mas a ressurreição de Cristo que diz, o túmulo está vazio. Então, olha só, irmãos, Cristo ele ressuscitou, o túmulo ele está vazio. Só que tem mais um detalhe que eu gostaria de falar aqui nesta manhã. Olha só,
ele foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Aí o anjo fala assim, ó, eis aqui o lugar onde eu puser. Aí no versículo 7, o que o anjo fala? Vai aos discípulos, seus discípulos, os discípulos de Jesus, mas vai a Pedro. É interessante que esse relato corrobora o relato posterior de João, do Evangelho de João, né, que Jesus vai lá e fala com Pedro e reconcilia Pedro após ele ter negado. Isso daqui é bastante interessante. Aí o anjo manda eles irem falarem para os discípulos. Falar o que para os discípulos? Que Jesus ia encontrar com eles. Então todos os relatos eles se agrupam num pensamento só. Há uma coordenação de ideias aqui. Há uma junção de ideias. Um relato corrobora o outro relato. Jesus vai falar com os discípulos. E lá em João ele se encontra com os discípulos. Ele atravessa a parede, atravessa a porta. É bastante interessante. Mas olha aqui o versículo 8 que eu gostaria de falar um pouquinho para os irmãos. Diz assim, ó, e saindo elas apressadamente, o anjo falou e elas saíram apressadas, correndo. Fugiram do sepulcro. Expressão do quê? De medo. Porque estavam possuídas, elas fugiram do sepulcro, por quê? Estavam possuídas de temor e assombro. E nada diziam a ninguém. A linguagem do oculto. Muitas vezes os livros apocalípticos, eles têm essa linguagem do oculto. Ó, tá selado. Tem só um que pode abrir. Tá oculto, tá escondido. Por isso que a apocalíptica é o que? Revelar. Apocalipse é revelar. Tá escondido, vai revelar. Olha aqui, ó. Não diziam nada a ninguém. É o fator do oculto. Mas por que elas não diziam? Porque temiam. E eu quero te falar algo nesta manhã. Quando nós estamos diante do relato da paixão de Cristo, da sua morte, da sua crucificação, da sua ressurreição, tem algo que tem que estar no nosso coração. Temor e tremor. Você tem que entender, irmão, irmã e amigo, que não é algo simples. Não é qualquer coisa. Tem que haver uma reverência, tem que haver um temor, tem que haver assim, ó, aconteceu. Ele veio, ele ressuscitou. Ele está aqui. Ele está me olhando, ele está me vendo. Tem que haver um temor, um sentido de reverência a Deus. Sabe? No próprio relato de Marcos, nos conta a história da mulher do fluxo de sangue, lá em Marcos 5,33, se eu não estou enganado, olha. Lê lá comigo, ó. Marcos 5,33. Olha o que diz aqui, ó. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, ó, ela foi curada. Temendo e tremendo diante de Jesus, irmãos. Tem que haver o temor. Tem que haver o tremor. No sentido de que reverência, porque você está diante do Senhor de todas as coisas. Daquele que pode curar, daquele que pode fazer um milagre, daquele que pode julgar, daquele que pode condenar. Lembre-se disso nesta Páscoa, que a sua mente, o principal, seja voltado a isso. Tem um Deus, tem um Senhor. Morreu e ressuscitou. Como eu considero isso? Eu estou em reverência, eu estou em temor, que nesta manhã, que neste final de semana, nós possamos ter isso em mente. Tem alguém que é o Senhor. O mundo não está à deriva. Tem alguém comandando. O nosso Senhor Yahvé, nosso Senhor Jesus, o Cristo, que é o Messias, o ungido, o Nazareno, o carpinteiro, ele morreu e ressuscitou. Então que nesta manhã, nesta Páscoa, você se lembre do mais importante, Cristo. Que ele possa estar na sua mente,
e no seu coração. Que Deus o abençoe. Em nome de Jesus.